Olá, pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Mari e hoje vamos para mais um momento com a palavra. Nós estamos em Provérbios, no capítulo 5, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu trouxe uma colinha, de vez em quando eu vou olhá-la, para que eu não perca nenhum detalhe do nosso estudo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal e isso tem me deixado muito feliz e vocês podem ter certeza que a Deus também. Por isso, continuem compartilhando, se inscrevendo no canal, deem um like, toque no sininho, toda aquela coisa de internet, não é? Mas que é muito útil. Hoje a internet é um grande instrumento para propagarmos a palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Provérbios número 5 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência, para que observes a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Aqui Deus, vamos parar aí. Aqui Deus está falando sobre nós nos atentarmos à sabedoria, o bom senso, nós buscarmos a palavra de Deus para que a gente possa adquirir sabedoria, bom senso e, consequentemente, conhecimento. Pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, elas têm bom senso, são pessoas que abençoam, são pessoas que usam a boca, porque a boca ela tem o poder de vida ou morte. Então são pessoas que usam a boca para profetizar bênçãos, pessoas que abençoam seus filhos, abençoam sua casa. Isso que nós devemos fazer. Não usam as palavras que não têm influência alguma para o bem ou para a palavra de Deus. Pessoas que falam muito palavrão, que se expressam com palavras de baixo calão. E nós percebemos claramente quando uma pessoa, o Espírito Santo toca numa pessoa e ela modifica até o jeito de falar. Eu vivia num meio muito violento, muito masculino. Eu era policial, todos sabem. E eu falava muito palavrão. Eu não falava como eu falo hoje. E a partir da minha conversão, Deus veio cuidando do meu coração e cuidando da minha boca. E eu buscando, a cada dia mais que eu busco o conhecimento da palavra, mais bom senso eu tenho. Claro, é tudo uma transformação. Mais palavrão eu não falo mais de jeito nenhum. E não gosto nem de ficar perto de quem fala. Vamos lá, Provérbios número 3. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. É muito interessante esses 2 versículos. A gente pensa, o que mais na Bíblia se demonstra ser algo bom, mas que no final é algo ruim? Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Observaram? Assim como o ato do adultério, o fruto da árvore proibida para Eva, ele pareceu ser agradável ao primeiro momento. Mas ela comeu e pecou e foram destituídos do jardim do Éden. A princípio, foram enganados, adulteraram contra Deus. Tiago, também, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aqui, Tiago não está falando sobre casamento, e é muito claro isso. A gente vê na palavra, em vários momentos, também que o povo de Israel é chamado de adúltero, de infiel. A palavra também nos diz que nós, o povo de Deus, somos chamados de noivas de Cristo. Portanto, esse capítulo de Provérbios, ao meu ver, ele é muito mais que o ato do adultério. Ele também é o ato de termos amizade com as coisas do mundo. Você que é cristão e bebe, você que é cristão, eu falo beber, gente, porque a bebida, para muitos, não é nada, mas para outros, espiritualmente, é a brecha que o inimigo precisa para entrar e destruir a vida. Então, quando somos tementes a Deus, quando caminhamos com Deus, temos que ter disciplina. Esse é o segredo. Portanto, se nós compactuamos também com adúlteros, muitas pessoas acabam convivendo com um adúltero e omitindo e aceitando aquilo. Você está pecando por omissão. O seu dever é chamar atenção. O seu dever é exortar aquela pessoa para que ela não cometa mais, para que ela se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Por quê, irmãos? Você que é solteiro, espere o que Deus vai colocar na sua vida, uma esposa, e você espere seu esposo. Não saia por aí procurando a ermo, você não vai encontrar. O adultério, ele não é saída, Deus é a saída. Quando você tiver com problemas no seu casamento, ore, ajoelhe-se e ore, peça para Deus solução. Deus tem solução para tudo quando cremos nele, no seu poder. Portanto, não caiam nessa. O adultério é muito triste. Ele destrói famílias, crianças que são criadas sem pais, não é? Destrói sonhos. Então, fujam da traição, fujam também do mundo, das coisas do mundo, o que te faz pecar. Olha Deus, o que fala na palavra, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Tal é a seriedade que Deus trata o adultério. Deus tem ciúmes de nós como filhos, como cristãos. E nós devemos respeitar e louvar a Deus por isso. Porque o preço pago na cruz pelos nossos pecados foi muito caro, foi amargo. Foi amargo para Deus nos resgatar. Estávamos todos condenados ao inferno. Deus nos resgatou, somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo e Ele vem para nos buscar. Portanto, quando temos amizade com o mundo, quando temos atitudes de pessoas que não são cristãs, quando adoramos homens, quando adoramos estátuas, quando adoramos ou vamos para uma outra filosofia de vida que não seja Deus, estamos adulterando sim, irmãos. E as consequências são danosas para nós. Provérbios número 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida. Incertos são os seus caminhos e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens,
e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro. Aqui é uma advertência direcionada ao adultério, direta. Pessoas que nos tentam a cometer um pecado, nós temos que nos desviar. Portanto, se você é solteiro, aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Se você é solteira, como eu disse, aguarde no Senhor. É melhor você aguardar do que cair em mãos erradas. A mesma coisa para o homem. Se unir a uma pessoa errada, uma pessoa que Deus não colocou na sua vida. E o que vai acontecer? Esse relacionamento, ele não vai durar. Ele vai ser destruído. Então, pensem muito nisso. Aqui também, nessa grande advertência aqui sobre o adultério, nós temos que ter consciência que quando a trombeta tocar e Jesus vier nos buscar, encontraremos com Jesus nos ares, nós temos que estar em santidade. Não que nós sejamos salvos pelas nossas obras, mas quando você aceita Cristo, quando você deixa o Espírito Santo entrar em você, ele te transforma e nós temos que viver em santidade. É fácil? Não, irmãos, não é fácil ser crente. Não é fácil. Jesus já dizia, no mundo teremos tribulações, mas eu venci o mundo. Nós temos que nos esforçar. Deus está dentro do nosso coração e Deus sabe do nosso esforço para fugirmos do pecado. Outra coisa que é muito bom a gente salientar aqui, a história de Sansão e Dalila. Muitos conhecem a história de Sansão e Dalila. Sansão, ele foi juiz durante 20 anos em Israel e Deus queria para ele que ele se tornasse o rei de Israel para resgatar o povo. Sansão era nazireu, ele fez os votos a Deus. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em cadáveres. Só que o que aconteceu? Sansão desrespeitou os votos que tinha feito com Deus. Ele tocou no leão morto, ele bebia, ele era adúltero, ele não poderia casar com uma filisteia e ele conheceu Dalila e se apaixonou por Dalila. Dalila também amava Sansão, mas ela foi totalmente usada pelo inimigo para acabar com Sansão. Sansão perdeu a sua vida, foi envergonhado perante os filisteus e perante Deus e perdeu sua salvação. Dalila insistia muito para que Sansão dissesse para ela qual era o seu segredo, mas o segredo de Sansão, ele não estava só nos cabelos, ele estava na obediência que ele tinha com Deus. Espiritualmente, ele era usado por Deus e ele tinha que ter cumprido aqueles votos que ele fez como nazireu. Outra história outra passagem na Bíblia que nos deixa também, deixa claro que devemos fugir do pecado, do adultério. O rei Davi. Davi só não perdeu a salvação porque Davi se arrependeu, se humilhou para Deus. Mas o pecado que Davi cometeu, irmãos, teve consequências. Davi desejou a mulher do próximo, Batseba. Inclusive, Davi fez toda uma movimentação maquiavélica para que o marido de Batseba fosse morto na guerra e ele a tomou como esposa. Qual a consequência disso? O primeiro filho de Davi nasceu morto. E suas esposas, porque Davi tinha muitas esposas, se deitaram com os seus próprios filhos. Portanto, não há pecado sem consequência. E Deus permite que isso aconteça. Quando adulteramos, seja na fé, seja
com o marido ou com a esposa, nós abrimos a porta do inferno e Deus permite que nós percamos tudo. Deus é disciplina e Deus não compactua com mentira. Deus é a verdade. Provérbios 11 diz: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e teu corpo, e diga: como detestei a disciplina e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa, no meio da congregação e da assembleia. Bebe da tua água, bebe da tua própria cisterna e das correntes do seu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros das águas sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Então aqui também é claro, você quer perder sua intimidade com Deus? Adultério, irmãos, não é saída. Aliás, é a saída sim, para o inferno. Então, vamos vigiar. Vigiem seus casamentos. Maridos, tratem bem as suas esposas. Esposas, tratem bem os seus maridos. Sejam verdadeiros. O casamento é feito por uma aliança. Mesmo. A aliança é um círculo fechado. Ela não tem fim, porque a aliança é eterna. Então, temos que respeitar, temos que ter temor a Deus. Casamento é uma honra. Então temos que honrar os nossos maridos. Os maridos têm que honrar suas esposas. E a mesma coisa eu digo a respeito da nossa fé, da nossa disciplina para com Deus. Nós temos que honrar a Deus. Nós somos a noiva. Nós temos que honrar o nosso noivo. Portanto, pensem bem nisso. E por último, seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa. Cabra montesa, sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morre pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura anda errado. Deus fala claramente aqui que o pecado, o adultério, chamará o inferno para nossas vidas. Deus, irmãos, é vingador do pecado. Deus abomina o adultério. E na palavra é muito claro: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Quando a trombeta soar, irmãos, temos que estar com os olhos limpos, com as mãos limpas, temos que estar em santidade. O nosso coração tem que estar em santidade. Deus vê tudo e nos repreende. Mesmo que na sua igreja você não seja exortado, não seja repreendido a respeito do adultério pelo seu pastor, quando você abre o seu YouTube, Deus fala com você através de mim, do mesmo jeito. Portanto, se arrependa e saia do pecado. Não fique tuitando, mulher, com pessoas estranhas em redes sociais. Redes sociais têm acabado com relacionamentos. Não minta para o seu marido. Marido, não minta para sua esposa. Tenha ela como a você mesmo, que somos noivas de Cristo. Então a mulher tem que ser honrada, o marido tem que ser honrado, o casamento tem que ser honrado. Bem,
Era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu não vou falar muito, porque senão o vídeo fica muito grande e as pessoas tendem a não assistirem os vídeos muito longos. Eu desejo para vocês uma semana de paz, uma semana de prosperidade, que vocês analisem, reflitam, releiam esta palavra. Desejo a vocês força para passarmos pelos obstáculos da vida e não cairmos. E nossa força está em Cristo Jesus. Até a próxima. Fiquem com Deus.